Geração Talento vai entrando na sua telinha e hoje nós temos aqui ela, Angélica Cunha, que veio de Patrocínio, de Minas Gerais. Olha, o pessoal de Patrocínio aí tem uma filha da terra fazendo um reboliço na comunicação aqui no Rio de Janeiro. Já quero falar para você que hoje segura aí na sua cadeira, no seu sofá, no seu tablet, no seu celular, que nós vamos entender tudo sobre essa pessoa maravilhosa, Angélica Cunha, que veio lá de Minas Gerais e ela que é comunicóloga, isso, e jornalista. Ela tem projeção midiática, olha, assessoria de comunicação, gestão de risco, limpeza de reputação e também faz mentoria sobre arquétipos. É isso? Olha, eu sempre erro, né, pessoal? Se não errar, não é o Léo. Arquétipos. Você vai conhecer um pouquinho a história dela, também a história de superação, como ela conseguiu chegar até aqui no Rio de Janeiro e hoje uma grande empresária também no ramo da comunicação. Angélica, muito bom ter você aqui no programa Geração Talento. Para a gente é uma honra falar contigo. Agora o pessoal quer saber da onde vem a Angélica, se é casada, se tem pai, se tem família, da onde você veio. Fala um pouquinho para o nosso telespectador, para essa câmera aqui. Olá, Anael, primeiramente quero te agradecer pelo convite, em conceder essa entrevista tão importante ao seu programa. Quero agradecer também por citar minha cidade, que é uma cidade que vai estar sempre no meu coração, independente do lugar onde eu for, que é Patrocínio, Minas Gerais, que fica no Triângulo Mineiro, é a cidade do café, que é a eterna capital do café, por isso que eu amo café, sim. E quero agradecer também toda a audiência, todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, Angélica é uma mulher que agora, hoje, né, tem a projeção midiática, que é a agência de comunicação, e é uma pessoa que teve que superar muito na vida, né? Antes de ser comunicóloga, antes de ser empresária, eu sou uma mulher que teve que superar os traumas de uma criança ferida, né? E hoje eu tô aqui para dizer que tudo é possível, para dizer que é possível você executar um trabalho com qualidade. Tá certo. Mesmo que você não tenha hoje condições, você pode alcançar, e dizer para você que você tem que aceitar aquilo que é para você. Bem, você saindo lá de Minas Gerais, né, quando você muda de estado, eu queria saber aqui qual foi o tempo, assim, você era nova, você tinha quantos anos, né, nesse tempo, você saiu de Minas Gerais, que é ali no Triângulo Mineiro ali, uma cidade muito assim, praticamente uma cidade muito reservada, muito praticamente pequena, né? As pessoas não conhecem, porque Minas Gerais tem tanta cidade maravilhosa, pessoas maravilhosas, que tem talento agora, e chega aqui numa cidade chamada Rio de Janeiro, que aqui desenvolve a cultura, a arte, a educação. Aqui no Rio de Janeiro acontece de tudo, gente. Como é que foi a superação para você mudar de cidade e falar, nossa, cheguei no Rio de Janeiro? É uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Okay. Minha mãe, ela é goiânia, né? Ela é de Goiânia. E ela, grávida de mim ainda, ela chegou em Patrocínio com 6 meses de gestação, depois de separado, uma separação complexa, né, com meu pai e com uma filha de 3 anos de idade, que é minha irmã mais velha, Ana Paula. E lá ela começou a refazer a vida dela, né? Me colocou pra, na época, uma pessoa cuidar de mim, que seria minha babá, e aí acabou que ela se apegou, se tornou também a minha segunda mãe, que é a mãe Teresa. E eu cresci com a minha irmã mais velha, minha avó, logo depois veio a Nicole, que é a minha irmã mais nova, que é do segundo relacionamento da minha mãe. Mas eu tive um conflito na minha infância, que eu sempre falo, que é o seguinte: eu vivi em 2 ambientes completamente diferentes. Em uma casa onde tinha de tudo, que era a casa da mãe Teresa, né, com um pai de criação, uma pessoa que me tratava como pai de sangue, né, não era simplesmente um pai de criação, era uma pessoa que me amava, que me amou porque me cuidou desde os 3 meses de idade. Legal, e tinha de tudo lá, desde, por exemplo, aquele docinho que toda criança gosta, né, a comida, a carne, e tinha também a casa da minha mãe biológica, né, que é minha mãe Márcia, que não tinha muita coisa. Quando tinha gás, não tinha arroz. Quando tinha arroz e feijão, não tinha carne. Então, por eu ver aquele ambiente daquela forma e ver que as minhas irmãs não tinham o que eu tinha,
eu comecei a trabalhar muito cedo para poder ajudar minha mãe dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Quantas irmãs você tinha naquele tempo? Duas, a Nicole, que é a mais nova, e a Ana Paula. Então a dona Márcia passou por aquele período da dificuldade, né, de uma separação. Já vinha praticamente uma luta assim, né, da separação, porque hoje em dia, quando a mulher é separada, algumas mulheres perdem o sentido da vida. Sim. O que dá sentido à vida da mulher que é separada é os filhos. Ela vai ser uma guerreira para se tornar alguma coisa e tornar os filhos alguma coisa. E você parou muito cedo para começar a trabalhar, ajudar suas irmãs. E o seu primeiro emprego, como é que foi essa situação? O meu primeiro emprego foi cuidando de uma senhorinha de noite. Depois, com aproximadamente uns 10 anos de idade, eu fui doméstica, limpando mesmo, né? Que se chama de diarista, né? Diarista. É a mesma coisa. E eu limpava um mercadinho e limpava uma casa com os meus 10. Com 12 anos eu fui para um salão, que é o salão da minha prima, né? E também trabalhei na lavoura. Trabalhei durante um tempo, então a minha mãe se casou, né? Teve a Nicole com uma pessoa que era daqui do Rio de Janeiro. Então eu tive alguns períodos que eu vinha para o Rio de Janeiro para passeio, depois eu voltava para Minas Gerais. Então a minha infância ela foi toda assim. Morei um tempo no Rio de Janeiro, depois voltava para Minas porque apertava aqui, depois eu ia mudando de Minas para o Rio de Janeiro por conta da minha mãe mesmo, que eu não queria abandonar e não queria ficar em Patrocínio, então eu acompanhava a minha mãe. E aí fiz vários cursos, fiz Senai, consegui bolsa no Senai, depois eu consegui bolsa pelo governo do estado em Minas Gerais para fazer turismo. E fiz também patologias clínicas aqui no Rio de Janeiro, porque eu estava estudando para medicina, que uma amiga minha falou para mim, olha, ainda não é o período e não é o local, nem a profissão que Deus quer para você. Então eu estava fazendo publicidade, ela disse, olha, Deus vai fechar essa porta e vai te colocar em outro curso, que é aonde Ele vai te fazer crescer e vai mudar a sua vida. Eu só quero deixar bem claro o seguinte, que quando a gente tem fé e acredita verdadeiramente em Deus, Ele nos trata como filho, como a própria Suzy fala, né? Que a gente precisa se colocar como filho. E eu tenho aprendido sobre isso também e vai trazendo as clarezas, as coisas que Deus fez. Porque antes de sair de Patrocínio, quando eu tinha 15 anos de idade também, Deus Ele usou uma pessoa para profetizar. Que eu sairia da cidade e que eu voltaria de cabeça erguida para a cidade. Porque lá a gente sempre passou por muita dificuldade financeira. E eu sofri muito bullying. Inclusive, com 15 anos de idade, tentaram me matar na porta da escola. Então, e foi por situações de bullying mesmo, porque eu fazia Senai, estudava durante a noite numa sala de pessoas que eram repetentes, pessoas, né, que tinham parado de estudar e voltaram a estudar. E durante o dia eu fazia Senai, durante a tarde eu fazia um estágio numa mecânica de tratores, que era até do meu primo, lá em Patrocínio. Então, um dos motivos de eu ter vindo pra cá foi o seguinte, eu comecei a ser ameaçada durante esse período da noite e sofri bullying mesmo, tá? Pesado, que se sofre hoje em dia chamando de cyberbullying, né? Que, enfim, sofri bullying mesmo, pesado. E aí essa pessoa, na época, ela, não sei se ela pagou, se ela pediu pra uma outra pessoa que eu não conhecia, uma menina, me bater, pra me machucar mesmo. E aí ela me pegou na porta da escola, só que antes de acontecer tudo isso e eu apanhar, né, na porta da escola, Deus já tinha me alertado. Aconteceu isso? Aconteceu. Deus Ele já tinha me alertado. Uma semana antes disso acontecer, Deus Ele fala muito. Se você parar para ouvir a Deus, Ele fala. Eu fui até uma senhorinha de oração, que é um abraço, Dona Lourdes, e a mãe do Ricardinho, que eu esqueci o nome, ai meu Deus, Lucélia, eu acho que é isso mesmo, me perdoa se eu tiver errado o nome. Isso é normal. E eu fui até a casa delas e aí minha mãe falou assim, olha, eu preciso de oração porque a minha filha está passando por essa situação, já tinha voltado de Camburão algumas vezes para casa, e ela tá com medo e ela teve um sonho muito pesado e eu queria que vocês orassem. Então ela orou, ela falou, olha, ora o Salmo 91 todos os dias antes de ir para a escola, só que Deus está mandando te dizer uma coisa muito importante. Tudo isso que você está passando, que você vai passar, Ele mandou te dizer que Ele vai te honrar. Mas que Ele vai te trazer de cabeça erguida para a sua cidade, que é Patrocínio. Ele vai te trazer de volta para a sua cidade de cabeça erguida. Você passar por isso, vir para o Rio de Janeiro e receber uma profecia que vai voltar para uma cidade que praticamente você sofreu tudo, para ser exaltada, explica para a gente sobre isso. Assim. Então, nesse período eu me lembro que
eu continuei indo para a escola durante uma semana, né? Fui pega de surpresa na porta da escola, puxaram, eu sempre tive cabelo grande, me puxaram, eu caí em cima de uma saveira andando mesmo. E depois disso eu comecei a achar, como a pessoa me ameaçou na época, né? Eu comecei a acreditar que eu ia ser morta a qualquer momento. Eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Olha aí. E aí eu implorei pra minha mãe pra eu sair da cidade e nós viemos pra cá, pro Rio de Janeiro, por conta disso também. Isso praticamente foi investigado depois? Foi, mas eu não quis dar prosseguimento, porque na época eu achava que era muito pra mim, pro meu emocional. Mas tem algum registro disso? Assim, você não registrou? Eu chegou a marcar a audiência, mas eu não fui. Eu não quis na verdade, nem descer pra patrocínio. E também não quis. Se for olhar, deve estar arquivado. Eita! Mas assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que a vida inteira eu sempre, mesmo com todas as dificuldades, eu sempre procurei a resposta em Deus. Então ali Deus ele começou a me honrar, porque eu vim pra cá, depois eu me mudei de novo pra patrocínio, depois eu voltei pra cá pro Rio de Janeiro de novo. Quando aconteceu essa situação da comunicação, eu acreditava que o meu final seria a publicidade. Hoje eu estou fazendo um MBA em publicidade e propaganda. Legal, muito bom. Mas quando eu comecei a fazer publicidade, Deus usou uma amiga minha, que é a Dênia, que é maravilhosa, assim, mulher de Deus mesmo, e falou, olha, você vai ainda passar por outras situações e não é aí que Deus te quer, Ele vai mudar o seu curso. Na hora eu repreendi, falei, tá repreendido, oração contrária. Porque foi muito engraçado, ela pode comprovar isso. Eu falei, tá repreendido, oração contrária. Às vezes a gente resiste, né? E depois de menos de um semestre, a faculdade fechou, tá aí o pessoal todo pra prova disso, fechou a nossa turma de publicidade. E aí eu falei assim, não, eu só fico nessa turma se vocês me derem um desconto. Foi um desconto de 60%, eu fiquei em jornalismo mesmo. Olha que maravilha. Gente, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos começar a entrar na parte de comunicação. Olha, muita história para contar aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nos nossos comerciais e voltamos já para contar essa história de sucesso que veio lá de patrocínio para o Rio de Janeiro e qual as ações, né, a profissão que praticamente está sendo sucesso da Angélica Cunha aqui no Rio de Janeiro. Entramos nos nossos comerciais e voltamos já. Sem tempo de mexer nas suas redes sociais, precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte, uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842 021 97215 0842. Razarte faz. Você lembra? Da primeira bicicleta, da primeira aula, do primeiro gol, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o primeiro amor, do primeiro emprego, da primeira casa que você morou, do primeiro dia, da primeira amiga, do primeiro show. Páscoa da Economia, sua mesa cheia, com muito mais economia. Economia, tudo pra você economizar mais. E se no caminho espinhos me ferirem, e se humilhado, desprezado for, o perdão ensina o favor de condene a quem me deu
caminho que tu és o meu farol, que brilhou na cruz o meu DNA. No caminho que tu és o meu farol, caiu na cruz o meu DNA. Bem, vocês viram que história interessante? Viram que é superar, né, mudança de uma cidade, sofrer bullying, trabalhar quando cedo para ajudar a família, ter uma responsabilidade em ser uma referência de uma cidade lá de Patrocínio, né, representar praticamente essa cidade no Rio de Janeiro, e agora entra na faculdade praticamente agora para resolver a turma e dar pedir desconto. Olha a responsabilidade que ela tem. Olha, gente, nós estamos conversando com ela, Angélica Cunha, e ela vai começar a falar agora sobre os tópicos que eu acabei de anotei aqui para você ter noção. Comunicóloga e jornalista, projeção midiática, assessoria de comunicação, gestão de risco. Nossa, esse negócio de gestão de risco é um negócio seríssimo, que ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui no programa Geração Talento. Limpeza de reputação. Quantas pessoas a mídia joga aí hoje em dia na famosa fake news e não é verdade? Olha a importância da pessoa que é comunicóloga, né, que é jornalista, para resolver essa situação aí de limpeza de reputação. E também vai falar um pouquinho isso que ela também faz, mentoria sobre arquétipos. Arquétipos, eu sabia que eu ia errar e você vai dar um desconto no programa Geração Talento. Fala um pouquinho sobre essa comunicação, né, sobre essa formação de faculdade. Depois que terminou a faculdade, você já ingressou na sua profissão, sobre jornalismo, sobre comunicação. Agora os telespectadores querem ver a mulher Angélica agora praticamente resolvida na área dela, que é comunicação e jornalismo. Hoje eu sou simplesmente apaixonada por tudo que eu faço, né? Eu trabalho não só com a comunicação, porque assim, quem é formado em comunicação social pode ser intitulado de comunicólogo. Eu tenho habilitação em jornalismo, eu também tenho habilitação em rádio e também TV, porque eu já trabalhei na Rádio Tupi de Rio Bonito e trabalhei também em outros canais de comunicação também, mas lá atrás, na época eu ainda estudava, eu estagiei, enfim. Eu me encontrei na área de risco, no gestão de riscos, porque é uma área que eu consigo ajudar muito mais o meu público, ajudar muito mais o meu cliente. Hoje você encontra, por exemplo, pessoas que contratam uma assessoria comum e continuam com problemas de reputação. É verdade. Vou te dar um exemplo de uma situação. A gente está num ano, por exemplo, no ano eleitoral. Quantas coisas acontecem no ano eleitoral, às vezes porque realmente o candidato fez algo, né, a merecer aquele título, aquela notícia, né? E isso acaba manchando e acabando com a reputação dele. É verdade. E também acontece quando ele recebe uma fake news, coloca na mão de um assessor de imprensa comum, e esse assessor de imprensa, ele pega aquela informação e ele não sabe, simplesmente não sabe como fazer. Aí entra o gestor de riscos e de crises de reputação. Então, assim, por exemplo, se o cara ele teve um problema com a mídia e não foi solucionado, e depois aquilo ali vem em evidência, a gente, que é da comunicação, a gente trabalha com o sistema de mar aberto. Tá? Eu não vou, é como se fosse uma clipagem, né? Não tem quando você pinça, clipa algo. Dentro da área da comunicação existe um sistema de clipagem que, se eu conseguir, por exemplo, seu nome e seu sobrenome, eu consigo saber dentro desse mar aberto todas as informações antecedentes aí ao ano que você tá, ou que te feriram ali na sua reputação. Então, por exemplo, ter um assessor de comunicação que está dentro dessa questão de riscos vai te ajudar com alertas, vai trabalhar, por exemplo, digamos que o João ele é um candidato à vereança esse ano, ou à prefeitura. Esse candidato, digamos que na eleição anterior ele teve um problema que um outro Joãozinho mentiu e falou que ele fez um desvio de verba, que ele está vendo a uma reeleição. Só dando um exemplo.
E todo mundo acreditou que essa situação era real e ficou lá marcado em todos os veículos de comunicação. Tá certo. Isso sujou a reputação dessa pessoa e ele tá ali achando que vai ganhar a eleição com um assessor de imprensa que não é especialista na área. Então, quando ele coloca lá, Joãozinho foi, dando um exemplo, tá? A comunidade lançou e fez uma doação. Normalmente é isso que acontece antes da campanha. O assessor de imprensa, ele tenta fazer uma boa reputação, porque a gente trabalha com 3 tipos de mídia, só para vocês entenderem. Tem a repercussão positiva, tem o neutro e tem o negativo. Então, se eu falo bem do meu assessorado na mídia, então eu tô falando positivo. Olha aí, ó. Se sai algo na mídia que não fale bem, não fale mal, mas tem alguma menção, aquilo ali é neutro. E se tem alguém, né, fazendo algo contra ou falando mal, ou que seja verdade, é uma mídia negativa. Então, nem todos os profissionais da área da comunicação estão treinados para entender como é e quando é necessário e qual é a estratégia certa para limpar essa reputação da pessoa. Porque muitas vezes eles não fazem essa clipagem, a pessoa chega ali para fazer somente o disparo para a mídia e aquilo ali é um prato cheio para quem está do outro lado querendo ali lançar uma fake news ou não, né? Ou o opositor. Na verdade, a oposição pega, né, praticamente aquilo que foi praticamente enganjado de uma forma criminosa, né? Foi criminal o que ele fez, né? Não sei se eu falei a palavra certa. Foi uma forma criminosa o que ele fez. Pegou uma situação lá e a oposição pega isso e praticamente começa a tentar destruir o que uma pessoa está construindo, que a sociedade está querendo construir, que é um gestor, né? Um parlamentar e tudo. Sim, e aí o que acontece? Você acaba não sabendo e reconhecendo o seu direito, que é o direito de resposta. Viu aí, pessoal? Viu como é fácil você entender um pouquinho de gestão de limpeza, né? De reputação, né? Gestão de reputação, é isso mesmo? É gestão de crises, que é quando a gente avalia quais são as crises da comunicação e da reputação, aonde, como, quando e o porquê se retratar e dar esse direito de resposta, com estratégia e sabedoria também dentro da área, né? E a gestão de riscos de reputação. Isso então, aí. vou conseguir avaliar todo o sistema histórico dessa pessoa. E aí que entra também a questão dos arquétipos, que são símbolos, que é o coletivo inconsciente, que vai trabalhar também a imagem desse candidato ou a imagem do artista, do cantor. E a gente vai pedir aí um direito de resposta e fazer aí toda a questão de comunicação visual também, que é a questão da roupa. Isso aí. A postura. A gente precisa aprender Tá certo. a ajudar quem quer ser ajudado. Porque muitas vezes, já aconteceram diversas vezes comigo, pegar um assessorado para trabalhar artista, porque eu também trabalho artistas, ou candidato a algum cargo público, né? Enfim, campanhas eleitorais, e seguir com uma orientação e a pessoa simplesmente falar, quero fazer do meu jeito, É isso mesmo. e fazer, e não procurar. Gente. E aí depois que acontece a bola de neve, porque muitas vezes, gente, você pode achar assim, eu não preciso de um assessor de imprensa para fazer. Vem um veículo, eu vou economizar, vou responder um veículo, vou falar com a pessoa, não, vou passar aqui porque eu posso ter o contato. O que acontece? Nós temos uma política também dentro da comunicação, né? O direito de resposta ele é válido para você. Só que você concorda comigo que uma frase ela pode determinar o destino da sua vida? Com certeza. Se você, por exemplo, falar de uma forma como você acha que vai ser o certo. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa. Digamos que alguém foi acusado injustamente de homicídio. E é uma pessoa famosa. A pessoa está com uma ânsia tão grande de se declarar inocente, está com uma ânsia tão grande de botar para fora todas as injustiças que estão acontecendo com ela. Se ela não tiver alguém ali para falar por ela, ela vai falar coisas que ao invés de melhorar a reputação dela, vai piorar.
Entendeu? Não adianta só a pessoa falar assim, olha, eu não cometi um homicídio, porque muitas vezes fala assim, fulano de tal está me acusando e eu não fiz e ele tá me... Calma aí, não é dessa forma. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro indicar um trabalho bem feito de um amigo que faz um trabalho de filmagem melhor do que o meu, que faz uma gestão de tráfego e focar na minha área, porque eu sei que eu faço muito bem feito. Hoje, para você entender, eu chamei a atenção aqui na questão do homicídio mesmo para as pessoas entenderem o caso mais pesado. Mas acontecem situações pequenas que viram bola de neve e que se a pessoa não responde da maneira correta ou silencia no momento indevido, acaba também com a carreira e a reputação. Então não é só falar, é saber o momento de falar e saber quando se calar. Isso aí. Para isso que é importante você que está assistindo o programa Geração Talento ter uma assessoria de comunicação com experiência na área, que vai colocar as coisas tudo no lugar e de repente que é uma bola de neve assim do que fizeram para você na mão de uma profissional gabaritada assim como a Angélica, praticamente isso vai ser praticamente normal, ela retirar e limpar o seu nome. Eu quero aqui também falar um pouquinho assim, muito rápido, nosso tempo já está acabando, pessoal, mas olha só, também queria falar sobre arquétipos. Os arquétipos, eles são muito usados, né, dentro da área da comunicação, porque o arquétipo ele é o inconsciente coletivo. Jung fez um processo de análise com diversas pessoas e viu que nós temos um processo que se chama inconsciente coletivo. Como é que funciona? Tudo o que você vê, tudo que tem dentro dessa sala, ela vai te retratar uma lembrança. Tá certo. Então, por exemplo, ele fez 12 personalidades mães, que são 12 arquétipos mães. Tem o inocente, tem o explorador, o aventureiro, tem o amante e vários outros que eles vão te indicar como se fosse uma máscara para aquilo que você deseja atrair. Porque o arquétipo ele é simbologia também. Quando você vai tratar, por exemplo, do arquétipo do amante, o que significa? Não quer dizer que eu vou ser uma pessoa que vai ter um amante. Não é isso, gente. Não é isso. Significa que eu vou atrair, por exemplo, pessoas apaixonadas, pessoas que gostam da moda, pessoas que gostam, né, de lidar e de estar em paixão o tempo todo. Então vai ter uma simbologia, por exemplo, da pérola, né? Quem usa muita pérola, brincos, anéis, um batom vermelho como o que eu estou usando, a maquiagem mais marcada. Por exemplo, eu vi lá, eu dei uma pesquisada nas tuas redes sociais e vi que você usa muito verde e vermelho. Isso tem alguma coisa a ver também com arquétipos? Claro, a gente consegue mesclar os arquétipos, inclusive para a parte da comunicação, você consegue colocar roupas e também mesclar, né, papéis, como é que eu posso te dizer? Você consegue colocar características de arquétipos dentro da sua personalidade. Então, por exemplo, se você quiser ser uma pessoa comunicativa, que gosta de aventura e quer se comunicar com essas pessoas, você consegue usar, por exemplo, o arquétipo do explorador. Não fazendo propaganda aqui de maneira nenhuma de marca, mas existem pessoas que gostam, por exemplo, de um carro mais esporte. Se eu falar pra você, carro que vai pra terra, que vai pra água, qual é a marca que você lembra? Eu vou perguntar, vou lembrar da Ranger, né? Da Jeep. Da Jeep. Existe um arquétipo dentro deles que é o arquétipo do explorador aventureiro. Sim. Se você for olhar, existe porque assim, o arquétipo ele é utilizado para a parte de comunicação, mas é um conjunto. Mas a importância desses arquétipos hoje na vida do empresário, assim, você poderia assim, explicar um pouquinho sobre isso? Claro, o arquétipo ele é um imã. Isso. Então o seu público ele vai se conectar com a sua marca, entendeu? Você vai criar um magnetismo, você vai atrair aquilo que você quer. Vou fazer um negócio, exemplo, só para fechar. Um negócio de lingerie. Então eu tenho que colocar o arquétipo da amante em prática, porque eu vou atrair a mulher vaidosa, a mulher que deseja se sentir apaixonada por ela mesma, né, pela roupa que ela está comprando. Então eu crio essa interação com esse público que tem em comum esse mesmo arquétipo. Que maravilha. Gente, olha só, a gente já está chegando no nosso final aqui, mas eu quero convidar a você que é empresário, você que tem uma ideia, quer conhecer um pouquinho sobre arquétipos,
ou montar uma estrutura que é como se fosse um outdoor, as pessoas já vê a cor do seu empreendimento, sabe que aquilo é igual aquela música que eu sempre falo, aquela 269, 69, 69. As pessoas já falavam natural. Assim eu quero falar, olha, quando você pensar em comunicação, você pensa em Angélica Cunha, que tem raiz, gente. A Angélica tem raiz, a Angélica sabe de onde veio lá, da terrinha lá, dos nossos amigos mineiros, chegou no Rio de Janeiro para dominar, e eu já quero te convidar de novo para você ir lá no Instagram, que ela daqui a pouco vai falar sobre o Instagram, e conhecer um pouquinho o trabalho incrível que ela está fazendo na parte da comunicação, do jornalismo, limpezas de reputação e, claro, né, essa mentoria de arquétipos aqui no Rio de Janeiro. Angélica, muito obrigado por você falar aqui com o programa Geração Talento. A câmera aqui agora é sua, para você deixar suas considerações finais, agradecer a todos aí que você precisa aí. Muito carinho e respeito por todos vocês que estão nos vendo agora. Peço que vocês compartilhem também esse conteúdo para que outras pessoas que estão passando, né, pela mesma situação que eu passei, ou que desejam ter uma profissão bem sucedida, vejam também, compartilhem, né, como exemplo. Me sigam também nas minhas redes sociais, que é Angélica Cunha, OFC, e também @projeção midiática. E é isso, muito obrigada por tudo, obrigada por permanecerem aqui. Um beijo. Bem, gente, programa Geração Talento vai ficando por aqui. Você gostou? Olha, quero convidar você lá nas nossas redes sociais, compartilhar nossa programação, o nosso conteúdo, e claro, também quero convidar você que tem um talento, mostre o seu talento aqui, porque o Brasil precisa de saber o talento, e você também compartilhar conosco o que você sabe. Angélica, mais uma vez, obrigado. Nós vamos ficando, o programa Geração Talento vai ficando por aqui, com esse clipe maravilhoso aí. Ficamos por aqui, programa Geração Talento finaliza, e até mais, pessoal. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e os ventos sopraram